Boa noite, meu povo, tudo bem com vocês? Me chamo Lucas Cândido. Cris Lima. Estamos aqui apresentando o Cris Pod, um novo podcast de Rorainópolis, ou seja, o único. Estamos aqui com a ilustre presença do nosso primeiro convidado, Deusdete, nosso artesão, filósofo, escritor, escultor de Rorainópolis. Seu Deusdete, estamos muito felizes pela sua presença aqui hoje. Está estreando esse podcast no tema cultura. É muito gratificante para a gente, como pessoas mesmo e como moradores desse município. Meu nome é Deusdete Alves Carvalho, eu amo o trabalho no qual só aprendi. Eu sou do Nordeste, desse Brasil-nação, foi no Maranhão onde eu nasci. Presidente Dutra é a minha cidade e a localidade chama-se Creuli. 1955 foi o destrinco de um itinerário. Cada vez que chega 15 de dezembro, às vezes nem lembro que é meu aniversário. Pois sou muito humilde, sou honesto, sou digno, pois sou do signo de Sagitário. Nair Cavalheiro é a minha consorte, somente a morte pode nos separar. Meus 3 enteados, minhas 5 filhas, formam a família que eu devo amar. Eu moro em Roraima, no hemisfério norte, aqui tive a sorte de me instalar. Eu nunca cheguei à universidade, pois a fatalidade tirou meu prazer. Mas no fantástico mundo da habilidade, da capacidade que eu posso haver, eu tenho na arte um dom divino, por desde menino gosto de fazer. Eu só não entendo da arte de louco, mas de tudo um pouco posso incrementar. Sou desenhista, pintor, pedreiro, carpinteiro, gosto de incrementar. Artesão, poeta, cantor, são coisas que eu gosto de alardear. Eu ia perguntar, seu Deusdete, quem é Deusdete, mas já respondeu esse poema contando a sua vida, a sua trajetória. Quem é Deusdete? O senhor já respondeu nessa introdução maravilhosa que é esse lindo poema. Mas, para começar a nossa entrevista, nós precisamos conhecer mais. Quantos anos o senhor tem? 68 anos. 68 anos. Em que ano o senhor chegou em Rorainópolis? 1988. Final de 88 para 89. Mais de 35 anos, né? Cheguei aqui no início, era o primeiro mandato, era a primeira candidatura, né? Que era Antônio Carlos Gago, que na realidade, infelizmente, ele faleceu, e assumiu em seu lugar o vice, que era geral da farmácia, como era conhecido. Qual a sua história com a arte, principalmente aqui no município de Rorainópolis? Como eu já falei, né, a arte para mim, eu já nasci com ela. E ao chegar aqui, eu não sei se é um dom dos poetas, que são muito observadores. E não sou diferente, cheguei aqui e comecei a observar o que é. Então, é o que chama a atenção daqui. No caso, a primeira coisa que me chamou a atenção aqui quando cheguei é aquela pedra do Equador, que ali eu fiquei encantado na situação de que a gente ultrapassou a linha, que no caso do Equador, eu já passei para outro hemisfério, né? Porque vocês sabem que na região que nós morávamos para lá, era hemisfério sul, e aqui do outro lado da linha é o hemisfério norte. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Poxa, estou do outro lado do mundo, né? A linha que banda o planeta, né? Sim. Seu Deusdete, o senhor já chegou a fazer alguma faculdade, curso, capacitação para aperfeiçoar? Ou esse dom, aliás, dom a gente nasce com ele. O senhor é um artesão nato, o senhor já nasceu com isso. Mas qual foi o ponto de partida que o senhor percebeu que o senhor tinha vocação para arte, para poesia, para escrita, para composição? Eu não sei, como eu até falo para as pessoas, que eu mudei do Maranhão, meu pai trouxe a gente para o Goiás. Né? Na época era Goiás, hoje é Tocantins. E quando eu cheguei lá, eu lembro que eu cheguei com 6 anos de idade. Lá eu já construía meus papagaios, né? Construía meu peão, aquele que joga no chão, pega com a mão, construía minhas gaiolas, construía meus carrinhos. Ou seja, dali eu comecei a descobrir que eu tinha habilidade para fazer as coisas. Veja bem, com 6, 7 anos eu construía todos os meus brinquedos. Na época não tinha esse avanço, né,
Eu até imagino que se eu tivesse nascido num tempo assim, eu seria, sei lá... Não teria desenvolvido, né? É. Então, foi por aí, né? Na época de criança. Desde criança, eu não sei nem assim o tempo que veio desenvolvendo. E como escritor, também, desde criança que eu gosto de escrever. Uma curiosidade bem legal do seu Deusdedit, assim, Cândido, é que a família dele toda é de artista. Conheço também. A família dele toda em Rorainópolis tem uns dons, tem assim, uma habilidade da arte, né? Quem conhece seu Deusdedit família aqui sabe desse talento maravilhoso que a gente tem aqui no município de Rorainópolis, que falta um pouco mais de valorização, né? Do olhar especial para a família e principalmente para um grande artista que está aqui na nossa frente hoje, que é o seu Deusdedit. Sim. Seu Deusdedit, qual a sua principal inspiração? Exemplo, o senhor vai criar um poema, o senhor vai escrever um poema. As pessoas quando chegam para falar assim, seu Deusdedit, eu quero um poema relacionado à minha vida. O senhor pega ali alguns dados das pessoas, alguma informação e o senhor cria. Essa criação, como que o senhor faz para ter essa conectividade, até mesmo porque o senhor nunca conheceu aquela pessoa, você não tem relação, você não tem intimidade? Sempre escrevo na tese de elogiar alguém, eu nunca gosto de desclassificar. Mesmo que eu não conheça, eu coloco aquela pessoa e tudo mais. Mas para começar meus poemas, geralmente eu uso a natureza, principalmente no que se diz a fonte da inspiração, para mim, é a própria natureza, né? É o céu, é o mar, essas coisas assim. Então, primeiro, para não começar a fazer um trabalho, vocês podem observar que eu faço ali uma espécie de um cabeçalho para falar de uma pessoa. Eu uso assim a imensidão do céu, a grandeza do mar, e vou elogiando ali, aí eu entro no tema que eu quero fazer, ou seja, escrever a história de uma pessoa. Um aniversário eu faço muitos, os aniversariantes que se cuidem, porque eu sempre... É verdade. Todo aniversariante, principalmente dos grupos que a gente participa, o seu Deusdedit, ele faz um texto muito lindo para homenagear aquela pessoa lá. Que é um dom. Eu gosto de fazer. Entrando mais na sua vida profissional, algumas curiosidades do senhor. O senhor já foi entrevistado, né, pela revista Isto É? Sim. Fale um pouco mais. Uma certa vez, eu morava na 14, na Vicinal, e por surpresa chegou na frente da minha casa um ônibus desses de turismo, né? E eu fiquei surpreso que eu me aproximei do ônibus, eu ia saindo da minha casa e, por certo, tinha que passar perto do ônibus. Quando eu ia passando perto do ônibus, alguém perguntou, parece que era até o motorista, é aqui que mora o seu Deusdedit? Eu digo, sim, sou eu. E aí eles pararam o ônibus, nós queremos conversar com você. Desceu primeiro um policial, sabe? Aí eu imaginei, meu Deus, o que eu fiz de errado na vida? Tô aqui na Vicinal fazendo... E eu tomei uma surpresa, mas aí depois disse, você é famoso, hein? Você é um artista, você sabia disso? Eu digo, não estou sabendo, não sabia não, mas você está dizendo. Aí começou a descer gente ali, é aqui que você mora, Aí começou a encostar. Aí eu descobri que era uma equipe de estudantes da Faculdade de São Paulo, né, de Campos, se eu não me engano, e juntamente com a equipe da faculdade aqui de Boa Vista. Eles se uniram e talvez alguém deu informações, né, de mim, e eles vieram aí me visitar. Inclusive veio junto um repórter da revista Isto É. E aí, por ali, começou as entrevistas e todo mundo querendo... E eu fiquei assim, meio... Assim, sabe? Porque se considera, como eu já até lhe falei, eu não me considero eu não sei dizer, eu sou um artista. Você eu não consigo. Assim. E as pessoas, mas você mas eu usar de minhas próprias palavras para dizer. Aí consigo ir levando essa situação.
Seu Deusdete, o senhor foi presidente de uma associação aqui em Rorainópolis, né, chamada Arte Fibra. Sim. E recebeu um convite para ir para Brasília representar o artesanato de Roraima. E recebeu um título, né? Representando aí o estado de Roraima, que foi o título Mestre do Saber. Como foi essa experiência para o senhor, né, representar Roraima, né, para o Brasil, aí para o mundo, né? Exato. Foi muito... foi uma surpresa, porque eu não almejava essa coisa. E de repente primeiro chegou as passagens, olha só, as passagens de avião para mim ir para Brasília. Mas aí que veio as informações o que eu deveria fazer em Brasília. Eu ia representar como presidente da Associação dos Artesãos, eu ia representar o artesanato nosso daqui de Roraima, do estado todo. Responsabilidade, né? Uma responsabilidade. E aí eu fui para Brasília, levado por eles, chegaram lá, foi uma conferência em que participou todos os artistas, assim, artistas anônimos, artistas que vivem em regiões de todo o Brasil, uns representando, eu tomei uma surpresa que até representante de parteiras tinha lá, entendeu? Era uma coisa impressionante, mas todos os tipos de profissões tinham, e cada estado levou seus artistas, né? E aqui de Roraima eu fui representar o nosso artesanato, nossa arte, nossa cultura. E, de repente, me colocaram lá como mestre do saber. Senhor Deusdete, ainda falando sobre a associação, que o nome da associação é Arte Fibra, né? Ela hoje ainda está ativa, e o que vocês como artesãos e o senhor como presidente desenvolvia ali com todos os associados? Como a Arte Fibra, na realidade, ela foi criada, essa associação em homenagem, ou honra de um material que nós trabalhávamos muito com ele, que era a fibra da bananeira, fibra de buriti, fibra de... O que tivesse fibra, nós trabalhávamos, mas o foco nosso mesmo era a fibra da tataju, que inclusive, se puderem... Deixa eu só mostrar aqui, ó, gente, esse papel aqui é o papel que vocês produziam, né? Lá na associação Arte Fibra. Arte Fibra. E, gente, esse papel aqui, quando o seu Deusdete falou que eles que criavam, produziam, eu achei sensacional. E esse papel, ele dá aquele aspecto de rústico, antigo, e aí isso para a arte é maravilhoso, né? Fale mais aí sobre essa produção, como é que era o processo. Inclusive, vocês podem ver que ele é rústico mesmo, ele não é recortado para ficar mais bonitinho. Até conselhos que eu recebi do próprio Sebrae, que fazia um incentivo muito grande para nós. E ele disse, não, deixa assim, porque vai ficar parecido como se fosse feito antes, no tempo da pedra lascada, daqueles tempos antigos, né, como começou. E aí e a gente deixa assim, para dar aquela impressão, né. Eu tenho umas coisas que eu fiz como foto, desenhei, mas só que eu não trouxe, ele está de José de Alencar, de algumas coisas, como daqueles escritores antigos, fiz algumas, nesse papel. Aí, então dá a impressão que esse papel, que foi feito naquela época, né? E aí eu procurei ver, e assim eu fiquei meio curioso com esse papel, porque eu disse, será que o computador ou a impressora aceita esse papel? Será que pode? E aí é um exemplo de que aceita. Eu fiz um trabalho sobre louvor a tatajuba, né, que é a matéria-prima, né, matéria-prima que nós papel. Colhia não, se quiser, colhe ainda que tem. E aí saía essa maravilha aí. Até eu cheguei mais nesse papel, porque ele é difícil rasgar, né? Eu digo, será que se eu apresentasse ele para o Tesouro Nacional, eles não fabricariam dinheiro nesse Olha papel? Aí. Seu Deusdete, e aqui, gente, vai uma curiosidade. Muitas pessoas não sabem quem foi, quem criou, qual foi o compositor do hino do nosso município, né, Cris?
A gente, inclusive, Cândido, a gente vai fazer uma entrevista em rua. A gente já tentou fazer isso uma vez, mas não conseguimos. Para a gente fazer essa entrevista, pegar pessoas aleatórias e perguntar sobre se você conhece o hino de Rorainópolis, se você sabe cantar uma parte do hino, e também se você conhece o compositor. É um quiz que chama, né? Isso. Quiz. Isso é uma curiosidade que cai até em concurso, né, Cândido? Em Rorainópolis e tudo. E aqui está na nossa frente, né, o compositor, o autor do hino de Rorainópolis. Seu Deusdete, e aí quando a gente fala do hino de Rorainópolis, a gente tem muito, às vezes a gente vê, eu já escutei vários comentários do hino, falando até mesmo da melodia. Mas, falando de polêmica, né, porque a gente gosta de uma polêmica, o senhor foi o autor, escritor do hino, compositor. Primeiro eu quero saber, qual foi a sua principal inspiração para escrever aquelas palavras para o nosso município? Como já falei, o que me chamou a atenção é quando a gente chega no lugar, observar. E é uma das coisas mais interessantes que eu vi a observação, quando começa o hino, começa com o rio, Nauá, azul, né? Que inclusive até nós falamos nessa questão, que o hino ele começa assim, às margens do azul e do Anauá. E as pessoas cantam por aí, às margens do azul Anauá. Então é uma das coisas que eu quero corrigir nisso aí com as pessoas às vezes. A hora é essa. Né? E alguma outra parte que diz assim, nessa chegada de as margens do azul do Anauá, as margens que ostentam, na linha que ostenta o Equador, nos rincões do sul de Roraima, Rorainópolis surgiu com fervor de um povo forte, retumbante, migrante, que veio integrar. Que é uma polêmica. Se é migrantes, eu digo não, migrante, que vieram integrar, e não é. É um povo forte, retumbante, que veio integrar. Então é uma outra polêmicazinha que tem, né? E uma outra é a questão da Tantalita, certo? A Tantalita, para quem não sabe, é um dos... Nós temos uma grande jazida aqui dentro da nossa... quase praticamente nossa cidade, né? Aqui a uns 20 quilômetros por aí. Nós temos essa jazida, que é da Tantalita, que é um dos minérios que, segundo informações que eu tenho, ele é um único que está nos celulares. O celular tem algum... E eu só sei que existe aqui em Rorainópolis e São Gabriel da Cachoeira. Então, algumas pessoas, mas Tantalita, eu não sei o que é isso, não sei, eu nunca vi falar, mas tem. Eu tenho certeza, porque eu morei, o meu fundo de loja Fez uma pesquisa, né? Tinha esse minério, então, certo? E a outra que eu queria também mencionar era na questão como é que diz? Está no coro, salve, salve Rorainópolis, faça tremer o nosso pendão. Pendão. Não é perdão, né? Às vezes as pessoas cantam, salve, salve, faça tremer o nosso perdão. E não é perdão, é pendão. Pendão. O que é pendão? Para as pessoas que não sabem. Pendão se referindo a um hasteamento da nossa bandeira. Faça tremer as nossas bandeiras, né? Faça erguer o teu estandarte, que também é relacionado a bandeiras, né? Como no caso, salve, salve Rorainópolis, faça tremer o nosso pendão, faça erguer o teu estandarte para o orgulho da nossa nação, né? É daí. São as polêmicas que surgiu, mas eu creio que deve ser corrigido. E tem que ser corrigido, Sim. né? Que é uma obra muito bonita, né, do nosso município, que é o nosso hino de Rorainópolis. Seu Deusdete, tem alguma obra que o senhor tem mais, vamos dizer assim, cuidado, mais ciúme, que é assim, aquela obra que... Eu sei que todas as obras são importantes para o senhor, mas sempre a gente tem uma obra assim que a gente tem um olhar especial para ela. Ninguém pode triscar. O senhor tem uma obra dessa? Eu já mencionei algumas, mas eu acho que todas as minhas obras, vocês têm uma ideia, tem algumas coisas minhas que são passadas por computador, quase todas. Mas eu ainda continuo porque eu escrevo à mão, nos cadernos, você chegou a ver isso lá em casa.
Eu tenho cadernos, uns 3, 4 cadernos cheios das minhas obras e eu não consigo me desfazer daquilo, embora eu já tenha ela, certo? Porque aquilo ali foi um manualzinho que eu fiz. Original, né? Escrita. Posso dizer assim. E eu quero passar tudo a branco, mas eu não quero perder, ainda vou ter, sei lá, vou guardar uma lembrança, uma recordação. Sim, mas eu não quero dar fim nisso aí. Mas sobre o que você perguntou, qual é a que eu tenho mais ciúme, eu mencionei a cobra, mas eu tenho tantas. Eu fiz você já conhece a cobra? Aquela cobra me acompanha há muitos anos. A cobra certo? É linda. E aí, ontem eu fui lá com o seu Desdete, e aí eu vi essa cobra, ela tava em cima, assim, na parede. E ele falou que deixa até ali em cima, que é justamente para ninguém triscar, não tem nenhum problema. E essa cobra, ela me acompanha, como eu já falei, há algum tempo. Já houve oferta para aquela cobra, assim, e eu peço um elevado, só porque ela diz, não, mas está muito caro. Eu me tranquilizo porque eu vou ficando com ela. Se eu não dar o valor que eu acho que ela tem, e eu penso bem, mas é uma das coisas que eu tenho ciúme da cobra. Falando em valor, acho tão importante falar nisso, né, que a gente sempre fala, principalmente do artesanato, né? Como é bonito o trabalho, como assim, as mãos, né, fazendo aquele trabalho manual. E às vezes quando você vai vender, né, seu Desdete, assim, o valor da peça não é o valor só ali da peça, é o valor emocional, é o valor, né, do trabalho, da dedicação. Então ela tem um valor especial. Na verdade ela não tem um preço, ela tem um valor especial, né? Que tem a diferença do preço para o valor, né, Lucas? Isso. Então eu falo isso justamente das peças do seu Desdete, que eu conheço. Mas assim, no artesanato geral, a diferença entre o valor e o preço. Eu acho muito importante falar sobre isso. Olha, na questão de valores, quem gosta da arte sabe disso. Eu tenho um amigo que ele fala muito isso e eu uso as palavras dele para falar. Se eu for participar de uma feira e eu levar meus objetos, meus trabalhos, minha arte, e eu não vender nada, mas a minha mesa ficar repleta de pessoas admirando o meu trabalho, eu estou realizado. Como é que diz? Eu não vou sair insatisfeito porque eu não vendi nada, sabe? Só em questão. E outra coisa que eu quero mencionar, é até engraçado isso, mas vocês estão me vendo que eu sou um sujeito meio feio, né? Mas na arte lá eu me torno bonito para muitas pessoas. Quando eles dizem assim, eu acho tão bonito quem faz isso. Olha só a expressão que todo mundo sem entender o que eles estão falando. E aí eu digo só lá eu fiquei bonito pelo menos. E é uma coisa também muito polêmica, né, Cris? Quando a gente fala de valor da arte, muita gente quer colocar preço. Sim. O senhor o senhor produziu essa caneca, a pessoa quer insistir que ela vale R$20, mas ela não vale R$20. Ela tem todo aquele valor sentimental, tem a produção, tem tempo. Hoje, o tempo pra gente é ouro. Então, a gente dedicar tempo para uma obra que, às vezes, um artesão passa uma semana, um mês, né? E aí, a pessoa vai colocar o valor daquela obra, e aí a gente tem muito daquilo de, tá muito caro, eu não quero, não precisa ser esse valor. Você já passou por isso em algum momento? Muitas vezes. Olha, quer ver uma coisa interessante também, em questão de valor, tempo que você gasta? Você veja, eu fiz um trabalho, até a vereadora participou, sabe desse trabalho que eu fiz, só que ela, não sei se ela viu lá, mas eu construí aquela, que depois usaram como árvore de Natal, né? Do bolo. Aquele era um bolo, né? A gente fez, ele cabia mal aqui embaixo desse, era um bolo de madeira, entendeu? Quantos metros esse bolo tinha? Eu fiz aquele bolo para um casamento, que era da minha sobrinha. E eu passei um mês fazendo aquilo. Olha Como ela não podia me pagar o valor do trabalho, do valor das questões que... Aí você sabe quando eu cobrei? Nada. Presente. Porque para você me dar R$100, 50, você não me paga nada. Tá? É um prazer que eu tenho o valor...
Não, é interessante que esse bolo, ele virou uma árvore de Natal depois. É grande mesmo, Depois a gente vai mandar a foto aí. Porque Ele virou uma árvore de Natal. A gente queria fazer o Natal, né? E a gente queria precisar de uma árvore. E aí a nossa amiga Antônia, ela falou, se o Deus Dete uma vez fez um bolo, sabe se dá de virar uma árvore? Vamos lá. E deu muito certo essa árvore, fez muito sucesso no nosso Natal. Então o Deus Dete também virou até o Papai Noel também. E assim, foi muito legal. Depois a gente vai postar a foto aí pra vocês verem como ficou. Seu Deus Dete, continuando aqui, né? O que na sua carreira como artesão, como artista, né? No que diz respeito escrita, criação, esculpir, enfim. O que aconteceu assim, de mais inusitado? Algo até mesmo cômico. Exemplo, às vezes a pessoa encomendou algo que o senhor achou muito engraçado, ou algo que a pessoa encomendou, pediu e não foi o que o cliente esperava, algo do tipo. Tem coisas que eu até tenho os desenhozinhos de bichinho, né? Que a gente, aí o nome de Elisa, uma flor, essas coisas. Sim, transforma o nome de pessoa. Gente, aqui ó, é o nome, né? E aí ele faz a forma de um bicho, né? Sim. Através do nome da pessoa, ele faz a arte. Então, tem mais de 300 nomes lá em casa que eu faço. E eu faço para a pessoa e às vezes eu faço para mim, fazer para mostra. E o inusitado que você pergunta disso aconteceu nisso aí. Eu estava participando de uma feira em Boa Vista, lá na Praça das Águas, que também levado pelo Sebrae, me pegaram aqui e levaram para lá para uma feira. Como já lhe falei também, eu fico muito feliz que no meu stand, né, que fala, sim. Geralmente é cheio de repórteres, cheio de pessoas, cheio de... olhando o meu trabalho, certo? E as pessoas me encomendando, faça meu nome, faça isso, faça aquilo, nominho desses aqui, eu achei muito interessante. Você consegue fazer meu nome? Qualquer nome, eu faço um bicho. E aí, uma pessoa, o inusitado foi uma pessoa que chegou para mim, eu queria que você fizesse o nome do meu marido. Eu digo, mas como é o nome dele? Ela deu lá, até esqueci, que faz algum tempo. Aí eu disse, mas aí você tem preferência em fazer algum nome? Aí ela disse, eu quero que você faça um urubu. É uma coisa esquisita. Do marido, logo, um urubu. É essas coisas que eu acho interessante, né? Alguma coisa que eu não estou lembrado agora. E agora, ultimamente, eu ainda tenho que fazer. Uma mulher já de até pequena ligou para mim. Seu Dedé, faça aí o desenho do meu marido também. Eu quero que você faça uma cobra ninja, né? Serpente, né? Aquelas que tem... serpente é a cabeçona, quando elas armam, ela quer que eu faça uma daquela. Eu estou com os detalhes tudo lá em casa. Então são coisas que no decorrer dos trabalhos vai acontecendo. Né? E você fica assustado. Seu Deus Dete, o senhor é membro da Academia de Letras do Brasil. Como foi esse momento para o senhor? Como surgiu o convite? A gente quer ouvir um pouquinho do senhor aí. Eu sou muito amigo do professor Tony. O Tony, ele é o presidente daqui da academia, né? Tony Costa. E ele, conhecendo meu trabalho, sabia que eu gosto de escrever, e ele me convidou. E fui junto lá e participar das reuniões, e gostaram muito do meu trabalho. E eu fiquei participando da academia e ingressei, estou até hoje. Seu Deus Dete, em toda a sua trajetória como escritor, o senhor tem vários cordéis, né, escrito. Exemplo disso, pega aqui, Cris, alguns exemplos de cordéis que o senhor já escreveu. A gente tem aqui o peão. Esse aqui eu vou dedicar para uma amiga minha, tá? Tem o cutião, tem o da saudade, né? Fale mais um pouco sobre a inspiração para escrever esses cordéis. Eu gosto de ver coisas inusitadas, como o pessoal chama o homem que mora só, é chamado cutião. Eu digo, vou escrever sobre o cutião.
Aí tem essa questão também das pessoas que levam um gaiozinho lá, que chamam de corno, eu escrevi a analogia dos cornos. E assim eu fui escrevendo. Cada tema que eu vejo eu gosto de escrever sobre aquele assunto, né? E tem muitos, não é só isso aí não, tem muitos temas lá em casa. Seu Deusdete, também você já escreveu histórias, né, mesmo assim, reais, que já aconteceu, e o senhor escreveu através ali de uma crítica, enfim, uma crítica poética. Dentre elas, a gente tem ali o roubo ao banco, né, que aconteceu mesmo em Rorainópolis, e também tem a história que o senhor escreveu, o homem que se casou 8 vezes. Conta mais um pouco sobre essas suas obras. Quando a história ela me chama muita atenção, no caso, eu escrevi também sobre o massacre da 14, não sei se você lembra de um fato que aconteceu na época que eu morava lá, que entrou umas pessoas, uns assassinos lá matando gente. Por onde iam passando, era roubando e matando, né? E eu escrevi sobre a história do massacre da 14, a história do banco, o homem casou 8 vezes, a história dos estivadores, sei lá, o homem de 70 anos, que até o meu vizinho, eu tenho uma história dele. A minha história, se vocês verem também, eu tento escrever ela, vou reescrevendo. E tá um livrinho assim. E um livro grande, né? Já escrevi a história de várias pessoas. Seu Deusdete, a gente já falou desse assunto, né? Sobre o concurso para a escolha do hino e também, porque no concurso que teve para escolher o hino de Rorainópolis, também teve o concurso para a escolha do brasão do município e da bandeira. E o senhor concorreu também, né? Não só para o hino. A gente tem aqui, gente, ó, as obras dele. Mostra aí, Cris. Esse é o brasão e tem a bandeira que ele concorreu, né? Essa daqui é a bandeira que ele concorreu. O senhor não conseguiu ganhar o concurso nem da bandeira, nem do brasão, mas ganhou do hino. E uma curiosidade, que o senhor pensava que o senhor não ia ganhar, né? Da composição do hino, foi a qual o senhor foi premiado. Sim. E aí o senhor recebeu todos os méritos. Isso. Conte mais aí um pouquinho pra gente. Eu participei dos 3, quando eu vi que eu vou participar dos 3, mas eu acho que esse hino aí, ele é o mais difícil. Eu vou ficar, talvez eu ganhe do brasão ou da bandeira, mas eu tinha a convicção de que eu ganhava um desses prêmios, certo? Eu estava confiante que eu ganhava um. Mas fui surpreso porque eu ganhei um que eu não esperava. Não imaginava que ia ganhar. E ganhei, por causa disso, ganhei título de cidadão daqui da cidade, ao qual me considero mesmo filho daqui, porque quando você se torna cidadão. E foi isso que aconteceu e eu fiquei muito feliz. Eu sou honrado por isso. E sou muito conhecido por isso aí. Eu tenho quero dizer, talvez uma meia população da cidade que me conhece, devido a essa situação. Aí eu vou passando por aí, todo mundo me chama pelo nome e eu não sei o nome de ninguém, porque, devido a essa, sabe? Que eu acho que acontece também com pessoas como ilustres, assim como a vereadora, sabe o nome, seu nome, chama pelo seu nome e você não conhece. É o meu caso. Chamar pelo meu nome, eu não saber quem é, fica até meio constrangido, né? E chegou ao fim o nosso primeiro episódio do podcast CrisPod. Muito obrigado pela sua companhia aqui conosco. Siga nossas redes sociais, que é CrisPod. Se inscreva no canal no YouTube. E seu Deusdete, muito obrigado pela sua presença. Faz ordem. Antes de finalizar, Cândido, eu queria falar, assim, primeiramente agradecer ao seu Deusdete por ter aceitado, como você falaste, o nosso primeiro podcast, né? Nossa primeira entrevista. Mas também a gente não pode deixar de agradecer nosso patrocinador. A gente está aqui com o nosso primeiro patrocinador, que é a Lilia Caneca. A gente vai deixar o contato aqui embaixo, tá? Para você fazer sua encomenda. E quero agradecer a você, seu Deusdete, mais uma vez. Cândido, muito obrigado pela parceria. E temos o próximo em breve, né? Deixa eu falar. A gente ainda vai encerrar, mas ainda não encerrou. Ainda a gente vai ter aqui uma ilustre leitura do seu Deusdete, de um dos seus cordéis, que é o primeiro artesanato, né, seu Deusdete? A primeira feira do artesanato. E aí,
Agora fique com a leitura do seu Deusdete. Muito obrigado, viu? Vem lá dos tempos antigos, desde nossos ancestrais, tem as pinturas rupestres feitas em formas manuais, daí então que surgiu os serviços artesanais. Os povos mesopotâmicos, os gregos e os fenícios, Roma antiga e Capadócia, os hebreus e os egípcios, praticavam artesanato, pois tinham como ofício. No período neolítico, 6.000 anos antes de Cristo, praticavam a obra de arte que era muito bem visto, chegando até nossos dias. Eu sou testemunha disto. Segundo a Bíblia Sagrada, há um verso que diz assim, que o primeiro artesão foi o mestre Tubal-Caim. Gênesis 4, 22, foi a surpresa para mim. Na construção do tabernáculo, 2 artesãos foram chamados, Bezalel e Eloabe, divinamente inspirado. Todo o serviço de arte eles eram encarregados. Aê, lindo, gente.